muito bom revê-lo, revê-la, e agora a gente vai falar de quê? Daquilo que tem uma chance gigantesca de aparecer no Exame Nacional do Ensino Médio e de aparecer em alguns vestibulares brasileiros aí, como o Unesp da vida, como a UFO da vida, FUVEST, Unicamp, esses aí que são alguns grandes e importantes vestibulares brasileiros. A ideia agora é falarmos da Semana de Arte Moderna. Tá rolando todo um grande murmúrio, um clamor público brasileiro a respeito desse grande evento chamado de Semana da Arte Moderna. Bom, então vamos lá. Tudo vai acontecer da seguinte maneira. Quem que vai criar essa ideia, quem que vai criar esse projeto chamado Semana de Arte Moderna? Bom, eu coloquei para vocês o seguinte: muito possivelmente os criadores da atividade são esses indivíduos aí, sobretudo os três. O Mário de Andrade está aí para você, tem o nominho de todo mundo aí, bonitinho, etc e tal. Vamos destacando aí, professor. Tá aqui o Mário de Andrade, professor. Tá aqui o Ósio de Andrade, riquíssimo produtor de café. Esse indivíduo, ele era casado com nada mais, nada menos do que Tarsila Amaral. Inclusive, ele recebeu de presente de aniversário a pintura mais conhecida do planeta brasileiro, que é aquela pintura que você conhece, que é a Vaporu. E aqui ao meio, ao centro, está ele, quem? Menotti Del Picchia. Isso aí. Então, muito provavelmente, os mentores, os criadores, foram esses indivíduos. É claro que tem toda uma outra discussão. Tem mais gente no meio. Tem, gente. Tem muitas pessoas no meio aí. Paulo Prado, o Di Cavalcante. Então tem essa galera aí que indiretamente está dentro do projeto também. Mas assim, eu estou defendendo aqui agora nesse instante que esses três aí seriam os grandes idealizadores desse grande espetáculo brasileiro. Tá aí para você enxergar o quê? O cartaz. É com esse cartaz que eles divulgaram esse grande evento brasileiro. Mas antes de começar, eu queria que você anotasse para mim, por gentileza. O quê? Você vai colocar assim. Os criadores, você já sabe que possivelmente são três. Agora, você vai colocar para mim aí, objetivos da Semana de Arte Moderna. São dois objetivos. Quais seriam eles, Landinho? São dois grandes objetivos. O primeiro, eu vou regressar a coisas lá do passado. Primeira coisa lá do passado. É importante você lembrar que em 1822, no dia de quê? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, no dia 7 de setembro de 1822. Lembra dessa data? Lembra. Você acha que é gratuito que a Semana de Arte Moderna ela vai acontecer 100 anos depois do processo da implantação da independência brasileira, que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga? Pois é, não é gratuito. A Semana de Arte Moderna, o primeiro objetivo dela é comemorar o centenário de independência brasileira. Então, objetivo item A, comemorar. Não, soltar foguete. O Brasil agora tem 100 anos que ele tornou-se independente. OK, fechou? Bom, objetivo de número 2, ou B. Qual que seria, professor? Olha, tem um texto muito conhecido. Inclusive, já que estamos falando aqui de... olha que interessante. Observe aí, ó. Eu tenho uma série de imagens muito relacionadas ao contexto da Semana de Arte Moderna. Por exemplo, olhe só essa moeda aqui, comemorando o quê? O centenário da independência brasileira. Existe aqui também essa outra imagem aqui, ó, olha que bonito, um selo. Então, há todo um clamor público para que esse centenário ele fosse efetivamente dialogado. Fechou? Fechou. Bora cá com o Landim. Então tá aí, né não? O objetivo primeiro, que você já sabe qual é comemorar o centenário de independência do território brasileiro. Agora você vai colocar, por gentileza, o segundo objetivo da Semana de Arte Moderna. Qual seria ele, Landim? Segundo objetivo. Lembra que lá na Europa tinha um negócio moendo. Que negócio que estava moendo de lá, professor? Olha, é futurismo, é cubismo, é expressionismo, é dadaísmo, é surrealismo. Tudo isso estava acontecendo com muito fervor no continente europeu. Pois é, o que as vanguardas europeias queriam lá na Europa? Queriam modernizar a cultura europeia. Gente, a Semana de Arte Moderna é a mesma performance aqui no Brasil. Se lá na Europa nós temos as vanguardas europeias, que são 5, aqui no Brasil nós teremos
uma espécie de uma vanguarda europeia chamada de Semana de Arte Moderna. O que as vanguardas europeias lá nas Europa queriam? Lá na Europa, as vanguardas queriam o quê, Landinho? Elas queriam modernizar a cultura. Elas queriam quebrar com os parâmetros clássicos, formais, ok? Acadêmicos. Gente, a Semana de Arte Moderna tem o mesmo objetivo das vanguardas europeias. O que a Semana de Arte Moderna quer? Ela também quer modernizar tudo aquilo que envolve estética. Eu estou falando música, eu estou falando pintura, eu estou falando arquitetura, eu estou falando literatura, eu estou falando teatro. Então, tudo aquilo que envolve um fator estético, isto é, tudo aquilo que tem beleza, tudo aquilo que é arte, tudo aquilo que tem desenho, a Semana de Arte Moderna ela vai querer fazer, ou seja, modernizar. O Mário de Andrade, ele diz: nós queremos defender a liberdade constante da pesquisa estética e emparelhar o Brasil com o velho mundo. Então, o que a Semana de Arte Moderna quer? Se as vanguardas europeias estão lá em cima em termos de quê? De inovação, de criação de produtos culturais diferentes, o que a Semana de Arte Moderna vai tentar fazer no Brasil? A mesma coisa, só que aqui no território nacional. Então, a Semana de Arte Moderna ela vai tentar fazer uma espécie de upload, vai tentar fazer na verdade, um download, professor, vamos ser mais precisos. A gente vai pegar todo o pensamento modernista das vanguardas e vai trazer para cá, para o território dos índios tupi. Então, modernizar a cultura brasileira é o objetivo B da Semana de Arte Moderna. Acompanhou? Acompanhei. Vamos avançar? Tá aí os criadores, como eu tinha dito para você. Agora é muito importante você saber que a Semana de Arte Moderna ela vai acontecer aí, nesse lugarzinho que você está vendo, que é muito especial, que é o Teatro Municipal de São Paulo. É isso mesmo, Teatro Municipal de São Paulo. O antro do conservadorismo cultural e estético brasileiro. Tá aí, ó. São Paulo. Então tá lá, vai acontecer no Teatro Municipal de São Paulo. Bom, por que São Paulo e não Rio? Gente, porque tudo que existia no âmbito cultural, literatura, música, poesia, teatro, tudo rolava no Rio de Janeiro. Pensa comigo, Machado de Assis é de onde? Rio de Janeiro. Parnasianismo nasceu onde? Rio de Janeiro. O que a Semana de Arte Moderna vai tentar fazer? Ela vai tentar deslocar esse centro cultural chamado Rio de Janeiro para o Brasil. Então, tira do Rio de Janeiro e traz para São Paulo, professor. Por quê? Porque tudo do âmbito cultural estava rolando lá no Rio. Então vai trazer para onde? Para São Paulo. Moçada, São Paulo tinha uma intensa atividade de quê? Era migrantes chegando ali, ó, de todas as partes do planeta. É uma cidade industrial, relativamente industrial. Então, ali em São Paulo tinha todo um território fértil para que a Semana de Arte Moderna ocorresse ali. Então, pelo esse contato, esse diálogo muito mais frenético entre o exterior, a Europa, e o Brasil, ali em São Paulo, não? Isso vai favorecer muito esses europeus vindo de lá para cá. Isso vai contribuir demais para que a Semana de Arte Moderna role lá em São Paulo. Agora, vai rolar onde? Especificamente no Teatro Municipal de São Paulo, que é, como eu te disse, o antro, o grande espaço da arte e da cultura conservadora, acadêmica e clássica de São Paulo. Então os modernistas vão levar para lá justamente para quê? Para tentar sacudir com o provincianismo. Essa aqui é uma citação que eu estou fazendo ao senhor Ousa de Andrade. Vamos sacudir o provincianismo. O que é provincianismo? Uma mentalidade do âmbito estético, isto é, literário, cultural, conservadora. Então vamos sacudir o provincianismo. Então por que vai rolar aí? Olha, e não é gratuito. Olha que interessante. Não é gratuito que o Emicida, ele gravou um disco dele, um DVD aí dentro do Teatro Municipal de São Paulo, esse espaço que sempre foi um lugar para que a elite brasileira, aí eu estou falando elite financeira mesmo, estou falando espaço da elite brasileira onde ela pudesse esbanjar e poder ser tudo aquilo que eles queriam ser. Então, o que a Semana de Arte Moderna vai fazer? Ela vai quebrar com esse paradigma do clássico, do tradicional, de tudo aquilo que é acadêmico, que rolava dentro do Teatro Municipal de São Paulo. Então, ali vai ser o palco da nossa semana, que é o quê? Comemorar, que é o quê? Inovar. Fechou, professor? Fechou. Você sabe que a Semana de Arte Moderna, ela anuncia que é uma semana, isto é, 7 dias, só que, na verdade, a Semana de Arte Moderna ela vai acontecer em
3 dias. Dia 13, dia 15 e dia 17 de 1922. É isso mesmo, tá? Então, são 3 dias, segunda, quarta e sexta-feira, não é não? Então vai rolar a Semana de Arte Moderna nesses dias aí, esse grande espetáculo da cultura brasileira. Fechou, Landinho? Fechou. Primeiro dia do evento, olha, você não tem que sofrer, eu tô sofrendo, meu Deus do céu, o que aconteceu no primeiro dia, o que aconteceu no segundo, o que aconteceu no terceiro? Ô, turma, imagine, espero que você esteja anotando tudo isso que eu estou falando aqui, que é bacana. Olha, eu sempre falo para o meu aluno, como que você melhora o seu nível de aprendizado? Você melhora o seu nível de aprendizado na hora que você entender que você tem um objeto de estudo. Suponhamos que você está estudando isso daqui. Esse aqui é o seu objeto de estudo. Quando você pega algo para estudar, quanto mais formas de relação você cria com esse objeto de estudo, mais chance você tem de aumentar o seu nível de retenção, isto é, de conhecimento a respeito de algo. Então, quando você anota, quando você ouve o professor, quando você vê o professor, quando o professor anota no quadro, quando você anota no seu caderno, tudo isso são mecanismos de tentar melhorar o seu nível de retenção. Quando você ouve, às vezes quando o professor te pergunta algo, olha, qual que são os 2 grandes objetivos da Semana de Arte Moderna? Aí você fala os 2 grandes objetivos. Isso é uma maneira também de melhorar a sua retenção, a sua construção de conhecimento aí dentro de você. Então, por isso que a gente vai criando uma série de mecanismos para facilitar o seu processo de retenção, tá? Então, quanto mais formas você cria para entrar em diálogo, em contato com o conhecimento, mais provavelmente você vai aumentar o seu nível de aprendizagem, tá? Então, quanto mais, melhor. Quanto mais mecanismos de entrar em contato com o saber, melhor para você, tá bom? Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, olha, você tem que saber o bloco, a ideia semântica que está por detrás desses 3 dias. O que aconteceu no primeiro dia? Eu tenho que saber que o primeiro dia é no dia 13. Não vão aprender a estudar, não é isso. Aprenda, o Enem vai te cobrar o bloco semântico, isto é, o sentido, o significado geral daquilo que foi a Semana de Arte Moderna. Primeiro dia, dia 13 de fevereiro de 1922. Bom, já que a Semana de Arte Moderna ela contava com pessoas, com escritores, com produtores culturais que não tinham grande renome no cenário paulista e tampouco nacional, o que vai ser feito? Os modernistas eles vão convidar o Graça Aranha, é isso mesmo. Ele vai fazer uma palestra de abertura e essa palestra de abertura ela se chama A Emoção Estética da Arte Moderna. Quem que vai falar quem vai fazer essa palestra de abertura aí, professor? É um camarada chamado Graça Aranha, tá? Aqui o nominho dele para você aqui, ó, o Graça Aranha. Agora, é interessante vocês entender que o Graça Aranha, ele é um escritor que ele fez um livro conhecidíssimo do contexto, ele é um pré-modernista e ele era muito renomado no cenário nacional, o Graça Aranha. Por isso que os modernistas vão convidar o Graça Aranha, porque ele é uma espécie de salvo-conduto. É o Graça Aranha que vai conseguir atrair uma quantidade relativa de pessoas. Tipo aqui, vou fazer um show, e aí eu faço outdoor na cidade, divulgo na televisão, no rádio, faço publicidade no Instagram, pois é, e ninguém vai no meu show, sabe por quê? Porque ninguém me conhece. Agora, se eu fizer um show e convidar o Gustavo Lima, estou falando Gustavo Lima porque é alguém que você deve conhecer aí nessa altura do campeonato, né? Não é o meu gosto musical, porém, eu acho que você conhece, né? Então o Landim chamou o Gustavo Lima. E aí o Gustavo Lima, ele vai ser uma espécie de salvo-conduto. Tipo esse cara que tá aí, o Graça Aranha. Ele é uma espécie de salvo-conduto. É ele que vai conseguir atrair público para a Semana de Arte Moderna. É ele que vai fazer com que venha muitas pessoas. Então, é o Graça Aranha que vai, ó, trazer pessoas para o primeiro dia. Nesse primeiro dia, então, nós temos basicamente 2 grandes fenômenos. O Graça Aranha fazendo essa explicação, essa palestra sobre a estética moderna, e o nosso ilustríssimo senhor Villa-Lobos, que vai fazer uma irreverente apresentação musical. Como assim irreverente? O Villa-Lobos ele vai mesclar música erudita, ele vai pegar música erudita, você acredita, e vai misturar com tambores africanos. A burguesia paulista vai
à loucura. Eles já não gostaram daquilo que o Graça Aranha tinha dito lá na palestra que ele ministrou. A sociedade não ficou feliz. E aí, para piorar a circunstância, vai vir quem? O senhor Villa-Lobos e toca música clássica, mistura Chopin, mistura Vivaldi, mistura Beethoven com música de negro. A elite brasileira, a burguesia brasileira, produtora de café, sobretudo lá em São Paulo, vai à loucura. O pessoal vai ficar completamente rebelde. Vai dizer o seguinte pro Villa-Lobos: futurista, futurista! Vão chamar o Villa-Lobos de futurista. E olha que doido. Lá na Europa, como eu disse para você, não estava rolando já lá o cubismo, futurismo? Pois é, se você pegar aquela pintura do senhor Picasso, Les Demoiselles d'Avignon, naquela pintura você tem a técnica de pintar baseada na cultura africana, máscaras africanas, o que remete a um primitivismo, a uma simplicidade de formas, de cores. Então, quando o Villa-Lobos ele traz para a música erudita, mesclando música de negro, o que o Villa-Lobos está querendo fazer? Ele está querendo dizer para todo mundo que agora a nossa matriz cultural, a nossa referência cultural, não é mais o mundo grego-romano. A nossa matriz cultural agora são outras vertentes culturais, que seja a África, que seja o índio brasileiro. Olha que interessante. Então, nesse primeiro dia, está aí também a informação que apareceu no jornal sobre esse primeiro dia. Nesse primeiro dia, você tem esses dois grandes acontecimentos aí, que é o que? O Graça Aranha falando de modernismo e o Villa-Lobos destruindo o pensamento burguês. Segundo dia, para nós, para mim, para você conhece esse poema aí, pode contar, conta pro Landim, conhece demais esse poema. Poema Os Sapos, isso mesmo. O poema Os Sapos vai ser, para mim, esse é o grande momento do segundo dia. O poema Os Sapos ele vai ser recitado nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo por nada mais, nada menos do que Ronald Carvalho. Professor, mas o poema é dele? Olha, o poema Os Sapos, você conhece esse poema. Esse poema é do nosso ilustríssimo Manuel Bandeira. Agora, quem que vai recitar o poema é quem? O Ronald Carvalho. Por quê? O Manuel Bandeira, ele estava eternamente doente. Doente de quê, professor? Tosse, hemoptise, dispneia e suores noturnos e a vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, 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 mandou chamar o médico. Diga 33, 33, 33. O senhor tem uma escavação no pulmão direito e o pulmão esquerdo está infiltrado. Mas então, doutor, não é possível tentar um pneumotórax? Não. A única coisa que lhe resta é tocar um tango argentino. O senhor Manuel Bandeira, autor do poema Os Sapos, estava eternamente com tuberculose. Eu não sei se você sabe, mas o Bandeira, aos 19 anos, ele contrai tuberculose e vai tentar se tratar na Suíça, em vários lugares aí, tentando bons ares, bons climas. Pois é, e ele não vai conseguir se curar completamente. Por volta dos 19 anos, Landim deu uma gaguejada brabíssima aqui, faz parte, né não? E ele vai morrer aos 82 anos com tuberculose. O cara vai ficar esse trajeto inteiro, esse período inteiro aí doente. Que loucura, professor! Só para você entender como é a vida do ser humano, né não? Então o poema Os Sapos está aí para você. Foi esculhambado, zoado, debochado, porque é um poema. Olha o título do poema. Você conhece o poema Os Sapos? Olha o título. O título é antipoético. Poético é tudo aquilo que é belo, é tudo aquilo que é provido de beleza. E esse poema se chama Os Sapos. Os Sapos é algo prosaico, simples, trivial, corriqueiro, que é esse ser, esse anfíbio aí, esse bicho asqueroso que é o sapo. Eu vou pegar só a primeira estrofe ali e a última. Enfunando, porque você já conhece o poema. Esse poema foi trabalhado contigo aí não tem pouco tempo não, né não? Você já ouviu falar desse texto. Esse texto é conhecidíssimo. Por que o poema se chama Os Sapos? O poema se chama Os Sapos porque o texto é uma crítica aos parnasianos. Os parnasianos, eu não sei se você se lembra, mas eles se auto-intitulavam como sendo os príncipes da poesia brasileira. É isso mesmo. São vaidosos, hein, professor? São muito vaidosos aí, os parnasos. É isso aí que você está entendendo. E aí o Manuel Bandeira vai fazer esse poema chamado Os Sapos numa nítida ironia. A quem? Aos parnasos,
que se auto-intitulava como sendo os príncipes. Pega a primeira estrofe, eu vou pegar a primeira estrofe, vou pegar 3 estrofes aqui, não vai dar tempo para ficar aprofundando isso contigo de novo. Enfunando os papos, sai da penumbra aos pulos, os sapos a luz o deslumbra. Olha, enfunando os papos, sai da penumbra aos pulos, os sapos a luz o deslumbra. Os sapos estão enfunando os papos, inchando os papos. Por que eles estão inchando os papos? Porque a luz os deslumbra. Luz é fama, glória, sucesso. Se a luz é sucesso, os sapos estão saindo de onde? Da penumbra. Olha lá, enfunando os papos, saem da penumbra. Se luz, holofote, é sucesso, o que é penumbra? Penumbra é o oposto, penumbra é o anonimato, é a falta de conhecimento da sociedade por parte do seu nome. Repito, esses sapos que são os parnasianos, à medida que eles saem da escuridão, do anonimato, eles vão ganhando a fama e eles vão ficando todos inchados, envaidecidos com a glória e com a fama. Quer ver? Pega uma estrofezinha na sequência. Terceira estrofe diz assim: o sapo tonoeiro parnasiano aguado disso, meu cancioneiro é bem martelado. Olha, cancioneiro, no dicionário é uma coisa, mas aqui eu vou simplificar a sua vida para você. Cancioneiro, nesse contexto, significa poesia, tá bem? Cancioneiro é o mesmo nesse contexto que poesia. Então ele diz assim, a minha poesia é bem martelada. O que seria ser bem martelada? Ser bem talhada, ser bem construída. Os parnasianos, eu não sei se você se lembra disso, mas eles se auto-intitulavam também como poeta ourives, como joalheiros, como poeta artesão. Então essa terceira estrofe, quando diz sapo tanoeiro, tanoeiro é um artesão que faz canoa. Então sapo tanoeiro está dentro da ideia do projeto do parnasianismo, de uma arte sofisticada, refinada, a maneira deles lá, tá? O sapo tanoeiro parnasiano aguado diz, meu cancioneiro é bem martelado, cancioneiro poesia martelado, bem construído. Então a minha poesia ela é bem construída. Por que ela é bem construída? Porque eu sou racional, eu sou capaz de construir uma arte incrível. Então, esse poema ele vai ser esculhambado dentro da Semana de Arte Moderna, justamente porque ele vai fazer uma crítica a um modelo cultural, um modelo estético. Qual é? O modelo Parnaso. Última estrofe. Lá diz assim, que soluças tu transido de frio, sapo cururu da beira do rio. Eu queria chamar a sua atenção, vou mudar minha corzinha aqui, vou colocar aqui vermelho aqui, fica bem chique para você aqui. Ó. Olha, o poema inteiro, olha, daqui para trás, Landim colocou uma seta aqui horrorosa, tá vendo? Todos os sapos que aparecem são sapos que representam os parnasianos. Daqui dessa marcaçãozinha que eu disse para você para baixo é o modernista. Então o modernista também vai se auto-intitular como sendo sapo. E aqui o modernista ele é representado pela figura do sapo cururu, que está longe da fama, que é anônimo, que está lá no mais profunda parte do rio, está lá o sapo cururu. Esse sapo cururu é a representação do escritor modernista, simples, faltado parte brasileira popular. Por isso que diz, não? Você conhece sapo cururu da beira do rio. Olha que interessante, entendeu? Então o sapo cururu é a síntese de quê? Do pensamento modernista. Olha, então o segundo dia, o que tem de mais importante? Esse poema sendo recitado. Eu vou deixar o último dia para o próximo bloco de aula, inclusive quero fazer algumas questões contigo, questões, algumas delas inéditas, coisa fina para você. Sai daí não, daqui a pouco o Landim volta, fechou?